Este é o Difusora Acontece, que segue com a sua missão essa semana de ouvirmos os prefeitos de nossa região e o balanço de 6 meses de governo. Nosso contato agora é com o prefeito de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Prefeito Juvenal, satisfação tê-lo mais uma vez aqui na Difusora. Satisfação é minha pela oportunidade, voltando a agradecer. É sempre bom a gente poder estar passando as mensagens e falando com o nosso povo também. Prefeito, quais as maiores dificuldades encontradas nesse período no seu governo? Bom, a primeira, todos sabem, né, até porque foi notícia desde o final do ano passado, que era o lixo na porta das casas, né? No dia 1º, dia 2, na verdade, ainda nós estávamos com a greve do pessoal da coleta do lixo e já entramos com essa dificuldade e assustados até, diria eu, porque tudo que é novidade, e a gente ainda tem esse desafio tão emergente. Foi vencido e estamos ainda pagando, que o débito era de 2.400.000 e parcelamos e conseguimos fazer acontecer. E aí começamos a deparar com uma cidade que precisaria ser tratada na sua infraestrutura, né, em termos de limpeza pública, as escolas e postos de saúde, os prédios públicos já com muito mato. Então você começou a ter um visual de desespero, né? Mas aí, com a ajuda da comunidade, queria registrar aqui que pela primeira vez a comunidade foi às ruas, muitas delas me ajudaram na limpeza pública, inclusive de uma maneira voluntária, em mutirões, e fomos vencendo dia a dia alguns obstáculos, mas a maior mesmo é a dívida deixada e a gente tendo que equacionar, não com uma agenda própria feita por nós, mas pelas emergências. E é difícil quando você quer estruturar um governo, mas você tem que apagar fogo todos os momentos, né? Então acho que esse foi o pior dos desafios, né, encontrados. Fazer uma agenda própria de desenvolvimento da cidade em tão pouco tempo, mas cuja agenda do dia a dia era pautada pelas emergências. Prefeito, ontem, nesse mesmo espaço aqui no Difusor Acontece, o prefeito de Campo Limpo Paulista informou que espera que o governo do estado assuma a administração do hospital da cidade. Eu pergunto para o senhor, Várzea também passa por dificuldades para manter financeiramente o hospital local? Nós estamos conseguindo uma verba de cerca de 600 mil reais, né? Nós estamos mantendo. O nosso desafio está sendo a ampliação e melhorar. Para você ter uma ideia, de 2 médicos nós colocamos 4 médicos no atendimento, derrubamos para 28 minutos o tempo médio de atendimento, e aí gerou uma outra demanda que era o pós-atendimento consultório, que era de enfermeiras. Já também contratamos mais 4 enfermagens, mas nós temos um problema sério no nosso hospital, que é o espaço físico. E nós encontramos uma UPA que deveria ter sido construída e com um déficit aqui de 1.200.000 que eu vou ter que repor, né? E estamos fazendo essa UPA com a ajuda da comunidade, com recursos próprios, na tentativa de ganhar esse espaço físico, que é o nosso grande problema. Mas em termos de hospital, nós estamos longe ainda de ter aquilo que Várzea merece e que, se Deus quiser, um dia nós teremos. Então estou à caça de fazer passo a passo, dentro da minha possibilidade, até porque ninguém aqui vai fazer milagre, muito menos eu. Não tenho todas as respostas, mas eu acho que o que nós já fizemos dentro dessa emergência e com esse déficit que encontramos, principalmente dessa UPA, faz com que a gente tenha um pouco mais de otimismo para encarar esse hospital, que vai ser complementado agora, no começo do ano que vem, numa verba que o deputado Luiz Fernando Machado nos está contemplando, de 500 mil reais, que já vem marcado já para o nosso poupa-tempo, né? Então eu acho que, de alguma maneira, os atendimentos emergenciais, pelo menos de baixa e até mesmo de média complexidade, nós estaremos contemplando mais. E Campo Limpo, eu tinha conversado com o José Roberto, ele realmente tem um hospital que dá inveja, muito bonito lá e grande. Quem sabe até possa fazer parcerias, porque no aglomerado urbano nós temos visto que o segredo é nos unirmos, né? Acho que não tem espaço para revanchismo, não tem espaço para política partidária, para quem está no governo e principalmente para mim, que quero fazer o melhor que eu puder. Afinal, aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, né? É uma diferença muito grande. Então eu acho que qualquer ação, seja dos municípios vizinhos e principalmente dos integrantes do aglomerado urbano, qualquer seja o vetor, no caso da saúde, do Zé Roberto, quem sabe possa até nos ajudar aqui também. O prefeito, o jornalismo da Difusora recebeu, inúmeras reclamações em relação à administração passada
e a situação que era um verdadeiro cenário até de penúria das UBs. Informações que chegavam para a gente, prefeito, davam conta de que faltava até mesmo papel higiênico. Qual é a realidade nesse momento dessas UBs, prefeito? Então, na verdade, realmente tem essas faltas todas. Eu não sou a melhor pessoa para comentar sobre o governo passado. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo para você. Na saúde, por exemplo, nós já pagamos cerca de 2,5 milhões da dívida deixada, ou seja, a negociação com laboratórios, que chegava à casa de quase 6 milhões, mas você não conseguiria nem comprar remédio se você não pagasse a dívida, até porque os laboratórios às vezes são únicos em determinado tipo de medicamento, e o medicamento ele não te dá uma margem de troca, substitui por isso, não é assim que funciona. Então nós tivemos um problema seríssimo com esse tipo de problema de negociar com laboratórios. E tivemos também na maneira de comprar. Você compra até 8 mil, uma compra direta, e você não pode ultrapassar isso. A partir daí você já tinha alguns contratos já vigentes, que tinham um prazo de validade que extrapolaram o mandato, e eu tenho que respeitar isso. E por conta disso você tem que comprar dentro daquilo que já ficou estabelecido, dos contratos existentes. Então o que às vezes revolta a gente é que você às vezes tem o recurso, você quer comprar e você tem que seguir um trâmite legal, fazer uma licitação, esperar o prazo para contestação, essas coisas todas. Hoje a gente está normalizando isso já, com exceção de alguns itens, porque nós ainda temos que vencer prazos para poder fazê-lo, ou até mesmo rejeitar alguns contratos que estavam, ao nosso ver, fora da realidade, né? Mas aos poucos nós estamos mantendo, falta ainda algumas coisas, eu admito isso, mas não é por falta do recurso em si, que são coisas pequenas. Para cumprir, eu quero fazer tudo dentro da lei, as obrigações e os trâmites, que quem conhece uma prefeitura sabe que tem que ser seguidos, né? Bem, nós estamos ao vivo com o prefeito de Várzea Paulista, Juvenal Rossi. Ele faz um balanço dos seus 6 primeiros meses de gestão à frente da Prefeitura de Várzea. Prefeito, os vereadores de Várzea iniciaram um movimento exigindo melhorias no transporte público da cidade. Qual é a sua leitura sobre essa situação, prefeito? Na verdade, nós estamos juntos. Queria aproveitar para agradecer à Câmara Municipal o apoio que tem me dado. Eu acho que, de alguma maneira, eles estão entendendo a dificuldade que nós pegamos, né? Muitos deles até são remanescentes da outra administração, foram reeleitos. E o parecer deles também é o meu. Quem é que não quer, né? Eu também quero a melhoria. Eu também acho que tem que ter a melhoria, até porque eu tenho toda a minha família, minha história, eu conheço a cidade igual a todo mundo, talvez não melhor que ninguém, sou nascido aqui. Então, eu acho que a reivindicação, não só deles, mas principalmente da população, é uma só, né? E acho que não é só Várzea também, né? Nós estamos vendo os movimentos e muito justo, por sinal, eu acho isso aí que vai fazer uma mudança de comportamento e precisa. Não é só a Várzea o problema de transporte, né? A mobilidade, inclusive, está sendo discutida muito forte no aglomerado urbano. O Pedro Bigardi, de Jundiaí, inclusive, uma entrevista, ele dizia isso, né? Que Jundiaí é realmente o centro, é ali que nós estamos discutindo, porque Várzea, pelo menos, passa muito por Jundiaí. Nós temos uma leitura de que de cada 3, 2 trabalham em Jundiaí. Então, nós temos um problema do transporte interno, mas o que mais a população ressente é do transporte intermunicipal, né? E que isso não é de competência 100% da prefeitura, uma vez que envolve a Artesp, né? Eu gostaria, sim, de ter plenos poderes, de poder estar falando com a empresa que faz esse transporte de Várzea para Jundiaí, com um pouco mais de autoridade e autonomia, mas não é assim que funciona, porque o comando, a concessão, depende mais da Artesp do que da minha prefeitura, tanto a prefeitura de onde as pessoas saem, quanto onde elas chegam, que é Jundiaí. Então eu vejo qualquer discussão nesse sentido muito positiva. Eu acho que tem que ser discutido mesmo e tem que tentar achar uma solução, ou pelo menos pressionar dentro do nosso limite, meu e dos vereadores, né, que a gente tem limitações, no intermunicipal, que é o que mais a gente usa aqui, o pessoal usa, mas nós temos que estar sempre presente em qualquer discussão ou tentativa de melhora. Prefeito, em relação à questão de economia, a gente tem noticiado aqui que Várzea vem recebendo empresas e algumas até de grande porte. Eu pergunto para o senhor, prefeito, quais os incentivos para atraí-las? Nossa, foi muito bom essa pergunta. Dentro do nosso programa de governo, eu sempre dizia para as pessoas que eu sou nascido aqui, que nós viramos o século milênio, estamos em 2012, estamos discutindo a infraestrutura da cidade. De novo se fala de asfalto, de esgoto, de limpeza, enfim.
e que o nosso vetor é desenvolver o setor estímulo ao comércio e à indústria para que gere postos de trabalho e também receita. Porque na medida que você abre loteamentos, que é o que Várzea sempre fez, ela incentiva e gera uma necessidade de creche, escola, enfim, médicos, e na mesma proporção você enche a cidade, você tira a mobilidade da cidade e você não é atraente, a cidade não atrai novos investimentos por conta da dificuldade de entrada de matéria-prima, escoamento da produção, locomoção de funcionários e tudo mais. Então, o grande incentivo que nós estamos dando, ao meu ver, e aí as empresas estão começando a entender, é o nosso programa do Via Rápida, que nós lançamos na campanha. Teremos agora no mês de agosto, o Júnior Priante, recentemente, que é o secretário de Obras de Jundiaí, sob o comando do Pedro Bigardi, já falou da Estrada da Boiada, né, que Jundiaí vai de sobremaneira nos ajudar muito, e aproveito aqui para agradecer tanto ao Pedro quanto ao Júnior por isso. Nós estamos com um projeto da passagem de nível na Ponte Seca, uma obra que é um viaduto com o governo do estado, que provavelmente se contemple agora no segundo semestre. E as empresas estão começando a entender que nós vamos dar um novo viés para a cidade. E elas estão começando a perceber que vai ser possível tirar essa dependência desse único viaduto, por exemplo. Então, na minha opinião, o grande incentivo que nós estamos dando nem é tanto só os fiscais, que tem uma lei de incentivo fiscal muito boa já deixada aqui, mas não é bem atrás disso que as empresas estão. Elas estão atrás de uma localidade que Várzea tem, porém eles têm um vetor de futuro, de até a médio prazo, muito negativo. E se nós não dermos esse viés da locomoção, né, no trânsito, eles acabam desistindo. E agora eles estão percebendo que existe uma preocupação não apenas em trazer loteamento, mas principalmente em dar mais qualidade de vida e mobilidade para os que já estão aqui e consequentemente, sendo mais atraente para esses investimentos. Por isso que está acontecendo, e quero aqui também agradecer a Deus que sem ele com certeza nada disso seria possível. E eu estou muito contente, viu, porque eu não esperava um interesse tão grande de algumas indústrias que já estão se manifestando, me procurando nossa Secretaria de Desenvolvimento através do Arnaldo, e estão manifestando vontade de vir para cá. Então eu tenho uma esperança de que talvez o próximo prefeito, não eu, mas talvez governar isso aqui de uma maneira bem diferente da minha, que estou com tantas dificuldades por conta do que me foi deixado. Mas eu espero que o próximo prefeito eu consiga deixar um panorama melhor, alguns investimentos a mais na cidade, para que tenha condições de estar fazendo ainda mais do que eu vou fazer. Bem, prefeito, sabidamente Várzea tem alguns pontos aí de tráfico de drogas a partir de algumas favelas da cidade. A pergunta é, prefeito, qual é a realidade de hoje, o que a prefeitura está investindo, realizando no que tange a questão de segurança? Na verdade, quanto ao que você citou, o assunto das drogas, eu acho que ele é nacional, né? É difícil Sim. Você ver até cidade pequena, interiorana, que antes tinha um sossego danado, hoje, infelizmente, ela está presente, né? E a droga acaba mexendo com a nossa juventude e fazendo com que ela se desvie um pouquinho daquele foco tão bonito que é uma adolescência, uma juventude. Eu acho que com relação às drogas, muito pouco o poder público pode fazer, a não ser transferir, cobrar e ajudar o poder polícia, que é quem entende. Eu entendo muito pouco do combate às drogas, não seria a melhor pessoa para estar falando isso. A cidade, no entanto, se põe à disposição para ajudar os órgãos competentes para que isso aconteça. Em termos de segurança pública, nós entendemos que a nossa Guarda Municipal está fazendo o máximo que pode. Eu não consegui ainda privilegiá-la com alguns recursos que eu gostaria, até porque peguei um orçamento votado, e quem conhece do que eu estou falando sabe que você não faz as coisas se você não tiver dotação orçamentária, se você não tiver de onde tirar esse recurso, ou até mesmo já previsto esse recurso no orçamento anterior, e que ele é votado no final do ano anterior, é votado para o ano seguinte. Então, por conta dessas dificuldades, inclusive legais, e essas ferramentas, muito pouco eu pude investir a guarda. No entanto, nós estamos conseguindo fazer uma conscientização maior da população, através das igrejas, através das famílias, e eu estou investindo e vou investir na tecnologia, que são câmeras para que possam ter um monitoramento melhor, dar uma sensação de segurança melhor. Então, muito pouco se pôde fazer de segurança pública, admito, mas não só por conta da falta de vontade, não, que isso não existe, mas por conta principalmente dos entraves que o orçamento me deixa e os recursos, né? Você tem um município que se pega com lixo na porta de casa, uma saúde que faltava 54 tipos de medicamento
nos postos e hoje faltam bem pouco, e uma série de emergências para você equacionar, fica muito difícil em 6 meses você fazer um investimento numa área de segurança pública e principalmente no tocante às drogas, que é um assunto que, na minha opinião, a prefeitura tem que só ajudar os agentes competentes para poder estar trabalhando nesse sentido. Faço, no entanto, um trabalho na área preventiva, acho isso muito importante, que a gente faça através das comunidades, de toda a sociedade varziana, uma mudança comportamental, e estamos tentando trabalhar no preventivo na medida em que estamos dando aos jovens e adolescentes uma opção de lazer, de esporte, nessa tentativa, para que eles não tenham necessidade do uso dessa droga. Prefeito, e por fim, quais os projetos da Prefeitura de Várzea em relação à educação? A educação, nós temos uma leitura desde a época da campanha que ela precisa ser dividida pelo menos em 2 etapas. A primeira é aquela educação básica, que é a obrigação sine qua non, não tem jeito, é ali mesmo, é do município, e é onde o professor Rodolfo, que é meu vice-prefeito e quem já foi 2 vezes, uma vez já secretário de educação, e está fazendo um excelente trabalho com a compreensão e ajuda dos professores. Nós estamos buscando um pouco mais o resgate do espaço da educação, que são as escolas, onde nós estamos mandando já um projeto para a Câmara de R$3 por aluno, para que a diretora possa estar mantendo pelo menos a escola em condições. O Rodolfo lançou um programa muito bonito que os diretores e professores, aliás, eu queria aproveitar e agradecer a todos os professores e educadores que estão sabendo entender e estão nos ajudando muito, onde eles lançaram uma campanha da escola mais bonita, enfim, então todas as escolas estão se mobilizando nessa gincana e tal, mas a grande preocupação, não só a minha quanto do Rodolfo, nós temos até uma empresa que já está fazendo um levantamento, é com os 3% do IDEB que Várzea apresentou uma queda muito forte no ano passado. Então não adianta também nós investirmos no prédio, em aparecermos na foto muito bem, em termos de que estamos investindo na educação, se o resultado final, que é o aprendizado desse aluno, dessa criança, não for satisfatório. Então nós estamos elencando algumas dificuldades, o Rodolfo está ouvindo os professores da rede para que possam também estar apresentando sugestões, e estaremos fazendo investimento talvez no material didático diferenciado, se necessário for, e também fazendo uma avaliação constante desse aprendizado. Mas tudo isso o Rodolfo está tendo cuidado de fazer, ouvindo antes todos os educadores, porque não dá para você trabalhar numa realidade de uma cidade como Várzea como se fosse uma cidade como Jundiaí, no patamar que nós pegamos. É preciso você respeitar as diferenças regionais, sociais e culturais já existentes. No próprio município mesmo você tem escolas que você tem um vocabulário, tem que ter um vocabulário, um aprendizado, ainda que a técnica seja a mesma, os professores seja a mesma, mas tem que ter alguns cuidados com algum tipo de comportamento para ajudar um pouco mais nesse aprendizado. Então o foco da educação nesse ano, e esse ano eu tirei para investir mais na saúde mesmo, que é o ano da saúde, eu tenho que fazer isso. Não pude investir tanto na educação como queria, como vai ser no ano que vem, mas por conta até da lei de 25% e tudo mais, estamos fazendo alguns investimentos e estamos contando com essas mudanças comportamentais e esses focos educacionais dos programas que o Rodolfo está desenvolvendo em parceria com os professores e diretores da rede. Tá ótimo, prefeito Juvenal Rossi. Nosso melhor agradecimento por sua participação conosco aqui. Um grande abraço para o senhor e felicidade urgente ao povo varzino. Opa, muito bom ouvir a sua saudação e principalmente essa oportunidade. Eu queria aproveitar, se você me permitir, nós estamos estabelecendo alguma mudança de comportamento e entre elas nós estamos com o caminhão catatreco. Já limpamos vários bairros da cidade dentro do programa Várzea Mais Bonita. Só que as pessoas também precisam mudar um pouco o seu comportamento, porque você limpa num dia, no outro dia já estão jogando de novo lixo na rua. É legal cobrar do poder público, mas quando o poder público faz sua parte, é necessário, no entanto, que haja uma reflexão para que o povo faça a sua. Então, encarecidamente eu peço ao povo de Várzea que me ajudem denunciando ou até mesmo se indignando quando alguém volta a jogar entulho, sofás, enfim, em lugares que a gente limpou, porque senão só o prefeito ou só o poder público não vai fazer a diferença na cidade. É preciso que o povo também nos ajude. E obrigado por essa oportunidade, estou sempre à sua disposição. Este é o prefeito Juvenal Rossi, prefeito de Várzea Paulista, conosco dentro do Difusor Acontece.